Olá! Para quem está no curso de teologia, o tema de hoje é simplesmente fundamental. A gente vai mergulhar fundo na Mariologia. Vamos tentar entender juntos, passo a passo, como a figura de Maria foi ganhando essa importância toda ao longo da história da fé. Bom, e para organizar nosso raciocínio, a gente vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, vamos direto ao ponto. Qual é a grande questão da Mariologia? Depois, a gente volta lá nas raízes, na Bíblia. Aí vamos ver como a doutrina foi construída, como isso se reflete na fé do povo e, para fechar, vamos entender por que Maria é uma figura tão importante no diálogo entre as igrejas cristãs hoje. Então vamos lá. Começando pelo começo, existe uma pergunta, quase um quebra-cabeça, que é o ponto de partida de todo o estudo da Mariologia. E a pergunta é essa aí. Como pode, né? Uma figura que é mencionada, vamos ser sinceros, relativamente poucas vezes na Bíblia, deu origem a uma tradição, a uma teologia, a uma devoção, assim, tão imensa. É como se a gente pegasse uma sementinha bem pequena e dela nascesse uma árvore gigante. A Mariologia existe basicamente para explicar esse fenômeno. E aí que entra a disciplina da Mariologia. Ela é como a nossa caixa de ferramentas, sabe? Ela nos ajuda a conectar o que a Bíblia diz, o que a tradição da igreja desenvolveu ao longo dos séculos e como o povo de Deus vive essa fé no seu dia a dia. É uma ponte entre tudo isso. Dá para pensar na Mariologia como um verdadeiro mapa que nos guia por esse território tão rico e, às vezes, complexo. Então, bora explorar os pontos principais desse mapa juntos. Nosso primeiro destino, claro, tem que ser o ponto de partida de tudo, a Bíblia. E o interessante é que, embora as menções a Maria sejam poucas, o que se diz sobre ela é de uma riqueza de significado impressionante. A gente precisa entender o contexto. Os primeiros escritos cristãos tinham um foco absoluto, uma urgência em anunciar o essencial, o querigma, Jesus Cristo morto e ressuscitado para nossa salvação. Ponto. Por isso, tudo mais ficava em segundo plano, com uma certa sobriedade, sabe? Uma economia de palavras. E aqui a gente vê essa evolução de forma muito clara. Se a gente pega os escritos de Paulo ou o Evangelho de Marcos, Maria é uma figura bem discreta. Mas, quando a gente chega em Mateus e Lucas, especialmente naquelas partes que contam a infância de Jesus, uau! Aí ela ganha um protagonismo, um destaque todo especial. Tá, então, como é que aquela sementinha bíblica se transformou nessa árvore doutrinária tão robusta e cheia de galhos? A resposta está na maneira como a igreja, ao longo do tempo, foi formulando os dogmas marianos. No total, a Igreja Católica definiu 4 verdades de fé fundamentais, ou seja, 4 dogmas sobre Maria. Eles são como os pilares que sustentam toda a compreensão sobre o papel dela na história da salvação. E para facilitar o entendimento, a gente pode organizar esses 4 dogmas em 2 grupos. O primeiro, com a maternidade divina e a virgindade perpétua, está no centro do mistério, super ligado à pessoa de Jesus. O segundo grupo, com a Imaculada Conceição e a Assunção, funciona como o início e o fim glorioso da jornada de Maria, preparando e coroando sua vida. E aqui, gente, tá o pulo do gato, a chave de tudo. Todo dogma sobre Maria é, na verdade, uma afirmação sobre Cristo. Quando a igreja diz que Maria é mãe de Deus, o que ela está gritando para o mundo é que aquele filho que ela gerou, Jesus, é verdadeiramente Deus. A honra a Maria sempre aponta para Cristo. Ok, mas a doutrina não é só teoria, né? Ela precisa pulsar na vida da igreja, e isso acontece na liturgia, no culto e, claro, na fé vibrante do povo. Para entender o lugar de Maria nesse culto, a teologia faz uma distinção que é super importante. Em primeiro lugar, no topo de tudo, está a latria. Esse termo se refere à adoração que só pode e só deve ser dirigida a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém mais. Descendo um degrau, nós temos a dúlia. Dúlia é a veneração, a honra, o respeito que a gente presta aos santos porque reconhecemos que a graça de Deus agiu de forma extraordinária na vida deles. E aí chegamos na hiperdúlia. Esse é um termo exclusivo para Maria. É uma veneração especialíssima acima de todos os outros anjos e santos, justamente por causa da sua missão única, ser a mãe de Deus. Ela fica, vamos dizer, numa categoria própria. E na prática, no dia a dia, como isso funciona? Na fé popular, Maria é vista como alguém que é, ao mesmo tempo, santa, poderosa, mas também muito próxima, muito familiar. Isso se manifesta de 1000 formas.
em novenas, em romarias e, claro, em uma das devoções mais queridas e conhecidas, o Rosário. Acontece que toda essa riqueza na tradição católica se tornou um dos grandes pontos de debate e, infelizmente, de divisão a partir da Reforma Protestante lá no século XVI, e continua sendo um tema central no diálogo entre as igrejas até hoje. E o que é bem interessante é que os primeiros reformadores não eram contra Maria. Lutero, por exemplo, criticava o que ele via como exageros na devoção que poderiam ofuscar o lugar central de Cristo. Mas ele mesmo manteve um profundo respeito por Maria como mãe de Deus, até o Tocós. As posições variavam bastante entre eles. Bom, com o passar dos séculos, as diferenças acabaram se aprofundando. E hoje, a figura de Maria é, ao mesmo tempo, uma ponte para o diálogo, mas também um dos pontos mais sensíveis e difíceis na caminhada em busca da unidade dos cristãos. E no meio de todo esse debate teológico, de toda essa história, a conversa sempre acaba voltando para aquele momento fortíssimo no Evangelho. As palavras de Jesus na cruz, quando ele entrega sua mãe ao discípulo amado e o discípulo a ela. E isso nos deixa com essa pergunta, que continua aberta. Depois de 2000 anos de reflexão, o que essa figura tão central ainda tem para nos dizer sobre a fé cristã? Porque, no final das contas, estudar Mariologia é sempre um caminho que nos leva de volta ao coração do Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo e o mistério da Igreja.